professora Clóvia Maruzin Mistura e eu sou professora da Universidade de Passo Fundo na área de Química. As minhas principais pesquisas são na área de saneamento e também de tratamento de resíduos para a população. Nós vamos falar um pouco hoje, para a Escola de Extensão, sobre saneamento básico. Antes de mais nada, fazendo uma conceituação de saneamento, nós podemos dizer que o saneamento é um conjunto de medidas, que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover principalmente a saúde e a qualidade de vida da população, deixando assim com que as atividades econômicas e diárias sejam facilitadas. No Brasil, nós temos o conceito de saneamento básico. Saneamento básico não é mais nada do que um fator de proteção à vida, à existência e à saúde pública, do ser humano. É um bem muito grande da população e, se não for atendido, degrada o meio ambiente. A qualidade de vida de todos nós e do meio ambiente, ela está intrinsecamente ligada a esses fatores que eu vou comentar. Para isso é preciso, claro, preservar o meio ambiente. Então não tem dissociação entre saneamento e meio ambiente. Por isso que eu também gosto quando usamos o conceito de saneamento ambiental para além do saneamento básico, porque ele prevê também a questão da poluição que acontece ao meio ambiente, e a poluição é uma degradação, A degradação ambiental, ela é muito visível, é um impacto muito visível, e isso proporciona a falta do saneamento básico. A poluição urbana, principalmente, ela continua em franco crescimento, juntamente com as cidades, enquanto que a poluição realizada no meio rural vem sendo controlada, um pouco mais controlada nos últimos 15 a 20 anos. O que envolve isso? Destinação adequada de resíduos, de todo tipo de resíduos, gerando uma série de prejuízos se esses resíduos não forem tratados. E isso é difuso. O que significa isso? Vai afetar a toda a população. Então, agora falando de saneamento ambiental, então, que vai para além do saneamento básico, nós vamos dizer aqui que ele é de muita importância, principalmente na prevenção de doenças. Veja, nós podemos prevenir hepatite A, febre tifoide, febre amarela, diarreia, cólera, amebíases, malária, E hoje já se encontra também alguns indícios de contaminação por Covid, pelo coronavírus em alguns esgotos no país, em algumas pesquisas já publicadas. Vários parasitas, então, podem estar presentes nos dejetos humanos e animais. E esses dejetos, se eles forem lançados ao ambiente sem tratamento, eles, claro, vão retornar a nós na forma de água contaminada, ou então mesmo através do consumo de alimentos que podem estar contaminados com esse material que não foi tratado adequadamente. Do saneamento, nós podemos dizer que existem 4 pilares. As pessoas pensam sempre em água e esgoto, mas é melhor pensar no saneamento como um todo. O saneamento básico no Brasil, ele é considerado o esgotamento sanitário, que é a coleta e o tratamento dos esgotos, produzidos pelos seres humanos, e também alguma coisa produzida pela área industrial, O esgotamento sanitário, ele deve ser de boa qualidade, obviamente, Então, e não é só o tratamento, mas pensar também que ele tem que chegar na capilaridade da população, ou seja, trazer esse esgoto de toda a população até a estação de tratamento, onde deve ser tratado com as tecnologias mais adequadas e normalmente as mais tecnológicas possíveis, E também envolve outros pilares, desses 4. Outro pilar muito importante é o tratamento dos resíduos sólidos. Então, a disposição adequada, o tratamento, e principalmente a coleta adequada desses resíduos sólidos. E aqui eu não posso deixar de dizer que o mais importante seria não gerar estes resíduos sólidos, para que depois nós não tenhamos o custo de tratá-los. Mas isso é um outro assunto que nós podemos falar sobre coleta seletiva. Então é importante não gerar, mas se for gerado o resíduo sólido, ele deve ser coletado e adequadamente disposto. O tratamento de esgoto nós já comentamos, e outro item muito importante dos pilares de saneamento é a drenagem pluvial, que normalmente não é comentada. A drenagem pluvial nada mais é do que
planejar adequadamente o sistema de escoamento da água que vai cair, né, numa cidade ou num espaço. Então, evitando, claro, enchentes, alagamentos, problemas muito sérios que acontecem, nós temos visto aí muitas situações nesse sentido. Então, o planejamento da drenagem pluvial, ou seja, a drenagem das águas de chuva, que são precipitadas na área urbana. Falando sobre o saneamento no Brasil, é importante nós falarmos um pouco sobre números, né? O Brasil é um país que é conhecido pela falta de saneamento básico, né? Isso implica um aumento de doenças. Então, a falta de saneamento, ela vai nos trazer doenças à população, né? Nós temos dados já publicados pela Organização Mundial de Saúde, que diz que no Brasil, há em torno de 300 mil internações hospitalares acontecem por diarreias graves ao ano. Então, essas diarreias geralmente causadas pela falta de um saneamento básico adequado. Nós temos princípios, né, de saneamento básico no Brasil que foram dados pela legislação. Então, nós temos um Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que está aberto a toda a população, qualquer cidadão pode acessar esses dados, né, se chama Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SINIS, né, e de acordo com esses dados, com o ranking desses dados, o Brasil ele tem quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Quer dizer, o mais básico do básico, que é a água tratada, a nossa população, 17% dela não tem acesso. Nesse mesmo banco de dados, 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto, né? Não é nem a questão do tratamento, é a coleta. Então, são quase 48% da população que não tem coleta de esgoto. E somente 46% do esgoto produzido no país é considerado tratado. Claro que aí depois existe a discussão de que tratamento é esse, né? Se esse tratamento é o tratamento mais adequado. Bom, o percentual no Brasil ele é diferenciado por região. Eu acho que isso é importante nós conversarmos, porque, por exemplo, na região Nordeste, apenas 27% do esgoto é tratado. No Sudeste, 79%, no Sul, 43% e no Centro-Oeste, 53%. Então, é bastante desigual no Brasil o saneamento. Então, retomando, saneamento básico é um conceito que está relacionado com a distribuição desses recursos básicos para a população, abastecimento, tratamento, distribuição de água, esgoto sanitário, coleta e destino adequado de lixo, limpeza pública e drenagem. Isso tem muito a ver com o bem-estar físico, mental e social da população. Normalmente, qualquer uma dessas atividades tem um objetivo de prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida, né? E aí, claro, tornar a produtividade da vida do indivíduo melhor, né? Facilitar suas atividades pessoais, econômicas, de lazer, né? E a água sempre deve ser uma água própria para consumo humano. E essa água se chama água potável, né? No Brasil, nós temos uma legislação, que ela é de 2007, que se chama a Lei do Saneamento Básico no Brasil, Lei número 11.445. Quem tiver mais interesse pode consultar, ali está bem explicado como deveria ser o saneamento no Brasil, né? E esses dados que eu estou comentando, então, são todos gerados por esse sistema SINIS que foi criado por esta legislação. As informações, então, na verdade, são bastante preocupantes, todas essas informações que eu trouxe para a nossa discussão, né? A importância do saneamento básico no Brasil é altíssima, porque de cada 100 municípios, apenas 22, né, têm atendimento de saneamento. E essas populações estão desassistidas, né? A maioria da população está desassistida. Então, todos precisam se envolver nessa parte de saneamento. As cidades, elas precisam estar conscientizadas, sensibilizadas, e quem faz esse tipo de pressão é a população. Nós, como cidadãos, nós precisamos pressionar os nossos governantes, seja no nível que for, para que eles tomem atitudes quanto à questão do saneamento. A legislação diz que os responsáveis pela implantação de um saneamento básico adequado no Brasil são as prefeituras, né? Então, elas podem fazer essa concessão aos estados, né? E aí nós temos algumas situações que também as concessões são concessões federais. Bom,
Entre os procedimentos de saneamento básico, nós podemos dizer o seguinte, que a discussão vem mudando no país, né? E é para o cidadão ficar atento, porque foi há poucos dias, né? Foi sancionada, né? Foi aprovada pelo Congresso Nacional uma nova legislação que se chama o novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil, foi exatamente sancionada no dia 15 de julho, e esse projeto ele prevê que o saneamento básico ele deve ser universalizado. O que significa isso? Que todos os cidadãos brasileiros devem ter saneamento básico pleno até 31 de dezembro de 2033. Essa meta, né, é atingir uma cobertura de 99% da população com fornecimento de água potável de boa qualidade e 90% para coleta e tratamento de esgoto. A previsão do projeto é de um investimento de 700 bilhões de reais. Ainda ações de diminuição de desperdício de água, aproveitamento de água da chuva, reuso, né? Estímulo de investimentos privados, ou seja, a privatização desses serviços através de licitações entre empresas públicas e privadas, né? O fim do direito de preferência de empresas estaduais de saneamento para realizar esse serviço, então com uma entrada maior do capital privado, e se essas metas não forem cumpridas, essas empresas podem perder o direito de executar esses serviços. Eu recomendo que, para ajudar a população, primeiro, deve se informar, ter boas informações, buscar por exemplo, na academia, na Universidade de Passo Fundo, informações relevantes, pesquisas que realmente demonstrem a situação das condições dos nossos rios, participar das discussões nos seus lugares, através dos comitês de bacias, nos seus municípios, nas suas regiões, entender os debates e ajudar na tomada de decisões. E principalmente também conversar com os seus representantes, sejam eles prefeitos, vereadores, deputados ou senadores. E assim, todos juntos, como uma população, como cidadãos, nós vamos conseguir uma melhor distribuição do saneamento básico e uma qualidade melhor de vida para todos no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima informação na Escola de Extensão.